Então, pessoal, a gente vai estudar agora um pouquinho o que são grandezas e medidas, tá? Então, elas são divididas em algumas unidades de medida. Então, vamos lá. As unidades de medidas, né, são modelos estabelecidos para definir diferentes grandezas. Então, o que são grandezas? Grandeza é o comprimento. Para que serve o comprimento? Comprimento é para medir distância. Então, metro, quilômetro. Capacidade. Capacidade serve para medir o quê? O volume. Então, quantos litros cabem numa garrafa? Quantos litros cabem dentro de uma geladeira? A massa. A massa é uma grandeza. Então, ela serve para quê? Para medir quilos, toneladas, gramas, miligramas. O tempo. O tempo também é uma unidade de medida. Então, o tempo ele é dividido o quê? Em horas, minutos, segundos. E o volume que é usado para quê? Para medir, por exemplo, metros cúbicos. Então, numa caixa d'água, quantos metros cúbicos cabem dentro de uma caixa d'água, tá? Então, para isso, os países se uniram e definiu o que eles chamam de Sistema Internacional de Unidades, que usa a sigla SI. Então, todos os países que usam o Sistema Internacional de Unidades, eles usam as mesmas unidades de medida. Então, vamos ver como funciona isso aqui. Então, primeiro que a gente vai aprender aqui, medidas de comprimento. Então, comprimento para medir distância. Então, ó, existem várias medidas de comprimento, né, que a gente conhece. Então, como por exemplo, a jarda, a polegada, o pé. Então, a polegada, por exemplo, nos Estados Unidos, se você vai comprar um tecido para fazer uma roupa, você não pode falar, eu quero 1,5 m de tecido. Você vai ter que transformar isso em polegadas. Porque lá eles não usam metro, centímetro, nem milímetro. Eles usam polegadas, tá? Então, no Sistema Internacional de Unidade, o padrão de comprimento utilizado, qual que é? É o metro. Qual é o símbolo do metro? É a letra M minúscula. Existem os múltiplos e submúltiplos do metro? Sim, então quando é mais que 1 m ou quando é menos do que 1 m. Então eu tenho lá o quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro. Mas por enquanto a gente vai se apegar a essas três informações que eu vou dar aqui, que é o que vocês vão usar para resolver o exercício que eu vou passar. Então o que a gente tem aqui? 1 m vale quanto? 100 centímetros. 1 centímetro vale quanto? 10 milímetros. 1 m vale quanto? 1000 milímetros. Certo? Então, por enquanto, a gente vai ter que só olhar essas três aqui. Então, metro, centímetro, milímetro. Então, 1 m, 100 centímetros. 1 centímetro, 10 milímetros. 1 m, 1000 milímetros. Vamos ver a nossa próxima grandeza. Então, medidas de capacidade. Então, lá no Sistema Internacional, definiu, qual é a grandeza para a medida de capacidade? É o litro. Qual é o símbolo do litro? Pode ser o L minúsculo ou o L maiúsculo. Tá? As duas formas estão certas. Existem outras grandezas para definir a capacidade? Sim. Então, existe, por exemplo, o galão, o barril, o quarto e entre outras. Então, um exemplo aqui, o barril. Vocês já devem ter ouvido falar que o Brasil produziu tantos mil barris de petróleo. Então, o petróleo ele não é vendido por litro.
o petróleo ele é vendido por barril. Então, um país vai vender petróleo para o outro, então eles vendem em barris. Então, quantos barris de petróleo vai ser vendido para determinado país? Tá bom? Mas no nosso estudo a gente vai usar o quê? O litro. Tá bom? Quem são os múltiplos e submúltiplos do litro? Então, eu tenho quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e o mililitro, né? O mililitro a gente usa bastante. Então, quando você vai comprar uma garrafinha de refrigerante, quantos mililitros tem? Tem umas de 200 mililitros, não é? 390 mililitros, 500 mililitros. 500 mililitros é o quê? Meio litro, certo? Então, qual a definição a gente vai saber aqui? Ó? 1 litro é igual a quanto? 1000 mililitros. Então, 1 litro tem 1000 mililitros. Então, 500 mililitros é o quê? Meio litro, certo? Próximo aqui, então. Medidas de massa. Então, no sistema internacional, medidas de massa é sempre dado em quilograma, tá? Então, é dado o quê? Em quilo. Então, toda vez que vai trabalhar com medida de massa, a gente vai usar quilo ou grama, certo? Então, quais são as unidades de medidas de massa? Quilograma, que é o quilo que a gente usa normalmente. Existe o hectograma, decagrama, a grama, não é? Que também a gente usa muito. Então, você vai comprar lá um pacotinho de bolacha. Ele tem quanto? 200 gramas. Você compra um pacote de batata frita. Tem 100 gramas. Não é? Então, isso a gente usa bastante. O que a gente mais usa é quilograma do quilo e a grama. Aí fora esse ainda existe o que? Decigrama, centigrama e miligrama. Lembra? Eu já expliquei isso. Miligrama é o que? É do remédio, por exemplo. Eu vou tomar um remédio que é de 500 miligramas. Ou eu vou tomar uma medicação que eu, sei lá, eu tô com uma dor de cabeça e o médico me deu um remédio lá de 10 miligramas. Então o que a gente usa no nosso dia a dia, qual que é? Quilograma, grama e miligrama, certo? Então, o que a gente precisa de saber aqui exatamente? Então, 1 quilo vale quanto? 1000 gramas. 1 quilo tem 1000 gramas. Uma tonelada. A tonelada, qual é o símbolo da tonelada? É a letra T. Uma tonelada tem quanto? 1000 quilos, certo? Então, essa é a base que a gente precisa de saber, tá certo? Então, dá uma verificada direitinho no vídeo. Eu vou estar passando esse material impresso. Vocês leem o material e aí vamos resolver o exercício, beleza?